Entre prisão preventiva, prisão de ventre, não tem prisão de ventre. Entre prisão preventiva e as cautelares diversas da prisão, desde maio de 2023, extinto está, fora de toda dúvida, o cumprimento de pena fruto da condenação que lhe foi imposta por essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ação penal 2668 do Distrito Federal. Entre prisão preventiva, prisão de ventre, não tem prisão de ventre. Entre prisão preventiva e as cautelares diversas da prisão, desde maio de 2023, extinto está, fora de toda dúvida, o cumprimento de pena fruto da condenação que lhe foi imposta por essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ação penal 2668 do Distrito Federal. Para além disso, o julgamento do mérito já ocorreu. E, ainda que sem trânsito julgado, certo é que não assiste razão para que as cautelares diversas da prisão alhures deferidas continuem em vigência. Fecho aspas para a defesa do Cid. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, não pretende recorrer da pena imposta pelos ministros da primeira turma a Mauro Cid. Gonetti tem dito a auxiliares que a pena poderia ser maior, sobretudo porque nas alegações finais apontou a omissão de Cid e propôs reduzir a pena em apenas 1/3. Entre todos os condenados do Núcleo 1, Cid foi o único que escapou das sanções severas, como a perda da patente, embora o próprio Cid tenha pedido baixa do Exército. Aí, João, eu fico pensando o seguinte: quando nos votos dos ministros nós vemos as mensagens trocadas por Cid, que, para quem não se lembra, o Cid foi preso por falsificar cartão de vacina de Covid. Deu uma delação em golpe de Estado, e as provas que o enredam são mensagens que ele mandou. Eu sei que a minha liberdade, minha cabeça está em jogo, mas pela pátria amada Brasil, eu farei de tudo para que o movimento derrube toda esta pouca vergonha que aí está. Em resumo, foi isso. Aí a gente olha, em menos de 24 horas da dosimetria da pena, menos de 24 horas, vai o advogado do Cid e fala: olha, eu não sei se o PGR vai recorrer ou não, porque o PGR poderia recorrer. Então eu já estou pedindo para o Cid ficar liberado de tudo. Sabe o que me dá a sensação? De que o Cid se deixou usar esses anos todos para chegar a esse momento. Porque nem esperou passar o prazo de embargo de declaração. Não esperou sequer, João, publicar o acórdão. Como é que o advogado faz uma petição dessa? O que fica parecendo, Pavinato, é que havia algum pré-acordo. Isso tudo leva a crer, é óbvio que a gente não está afirmando isso, porque não temos elementos de prova algum. É o que parece. Mas o que parece é que foi um prévio acordo, até pela punição dele, né? Durante o julgamento, os votos intermináveis, eles falavam: o Cid vai ser condenado em tais crimes, mas depois a pena dele foi, inclusive, em regime aberto. Causou muito estranhamento. E outro ponto que chama atenção nisso é a questão dos militares brasileiros, não é, Pavinato? Porque quem foi o mais bravo, vamos por assim, o homem efetivo ali, foi o Felipe Martins, que em todo momento falou: não tem o que entregar, não tem planejamento, né? Poderiam se conversar aqui eventuais medidas, vamos adotar um estado de sítio, qualquer medida que estaria dentro da Constituição, e não chegou a ser adotado, ou mesmo estudar as medidas, que a legislação não prevê punição para o mero estudo de uma medida que você vai tomar. E aí foi ele que segurou depois, com toda forma de pressão, inclusive, na minha visão, tortura, lembrando que o advogado dele denunciou que ele chegou a ficar em solitária vários dias, e lembrando que na solitária não é só questão de você ficar isolado, você não vê luz, né? Enfim, tem todo um dano psicológico aí bastante duradouro, provavelmente eterno. Então nessa hora da pressão, o Cid acabou, como você bem disse, e me parece que é o caso, se deixou usar, né? Parece que falei, vamos tocando assim, né? Quem sabe lá na frente eu possa ter algum benefício. E acho que foi isso mesmo. É uma vergonha, inclusive, para
para os militares, né, para a carreira militar como um todo, a atuação de diversos militares nesse ambiente aí do alegada tentativa de golpe de Estado, não é, Pavinato? Agora, você sabe que é o seguinte, né? Não abriu-se nem o prazo para embargos de declaração. O correto, você tem formação jurídica, você sabe. Nem publicou, né? Nem publicou. Não publicou o acórdão. Ou seja, não se deflagrou o prazo para embargo, para qualquer manifestação ainda. Podia se manter, mas no Brasil parece que se perdeu a noção da vergonha na cara e do bom senso. Parece que se perdeu. Porque é a partir dos embargos de declaração, é a partir da publicação do acórdão, que é o consolidado da decisão, que você faz alguma manifestação. Eu tive um professor de Direito do Trabalho lá no Largo São Francisco, que se chamava, muito bom, professor Malê. Professor Estevão Malê, ele chegava às minúcias, né, dos atos processuais, ele falava que se você protocola alguma coisa antes do prazo, isso não é coisa boa, porque você tem uma preclusão não consumada. Ele tem umas teorias que eu acho muito interessantes, porque de fato os prazos se abrem com os atos. E o ato para se manifestar de uma decisão é da publicação da decisão e não antes dela. Até porque o Mauro Cid não sabe o que está escrito ali. Ou sabe o que nós não sabemos. Porque para você se manifestar, eu aceito, eu deixo, gosto assim. Você tem que saber o que está escrito. Porque o que foi lido na TV Justiça pode ser o que não esteja escrito, e vale o que está escrito. Pode ser, eu condeno a 2 anos em regime aberto, mas vai que tem uma condição ali, que a gente não viu, que ele esqueceu de ler. Uma multa de 12 milhões de reais. Valor de certas mansões em Brasília. Eu só citei esse número para fazer este link, mas não tem nada a ver. É uma hipótese. É uma hipótese. Aí depois ele vai falar, não, eu não sabia disso. Já se manifestou, bicho. Então, ou ele já falou assim, não vou recorrer. Eu me salvei. Os outros então, para mim já está bom, assim com os outros, se eu... já deu? Ou ele sabe de coisas que nós não sabemos. E se ele sabe de coisas que nós não sabemos, se ele sabe que não tem nem nada que foi esquecido de ser lido na sessão de ontem, e pergunta até, como é que ele sabe que o PGR desistiu de recorrer quanto ao caso dele? O PGR foi acossado, coagido pelos ministros do STF a não recorrer para não demorar o trânsito em julgado? Porque se o PGR diz que pensava em recorrer, mas não vai recorrer no caso dele, só dele, isso parece que revela uma certa amizade que a gente não sabia até então. Desconfiava, mas não sabia com certeza. Porque o César Roberto Bittencourt, que é o advogado dele, que falou para o Lux, lindo, atraente, gostoso, você também, Dino. Esse é o advogado do Mauro Cid, que teve aquela cena do lindo, tesão, bonito e gostosão, quando ele foi fazer a arguição da defesa. Como é que a pessoa faz uma manifestação dessa, aceitando a condenação, antes de conhecer a condenação? Isso revela que ele sabe de alguma coisa que nós não sabemos? Então, aparenta, indica que sim, e vamos lembrar que, como você bem colocou, o direito demanda a forma, né? Tanto ali aquilo no julgamento eram as tais preliminares, todo mundo, discutindo a forma, se estava correto ou não. Lembrando que foram as preliminares que o Fux acolheu para determinar a incompetência do Supremo, e caso fosse a competência, que fosse no pleno. Então, essas são as preliminares à forma. E uma das questões da forma é, como você disse, o ato processual. É somente depois da publicação oficial da decisão no Diário Oficial que o Mauro Cid, o seu advogado, poderia entrar com uma ação. Quando você entra antes da publicação sem sequer ter o conhecimento,
do teor, o recurso também não é conhecido, não é, Pavinato? Ele é tido como um recurso prematuro, ou seja, você não observou o prazo legal, então não faz muito sentido você entrar com o recurso. Agora, como você colocou, essa tripartição de poderes no Brasil é uma espécie de clube de amigos. E talvez o maior exemplo mesmo, na minha visão, seja o Flávio Dino, que em poucos anos ele transitou nos 3 poderes. Ele foi executivo no Maranhão, depois legislativo, federal, depois ministro da Justiça, ou seja, voltou para o executivo só que federal, e depois juiz para julgar um caso no qual ele era ministro da Justiça nos atos. E até onde consta, ele postando, ele estava lá também no Ministério da Justiça, até a questão das câmeras. É verdade. Então, tudo nesse caso, cada hora que a gente vai lembrando das ilegalidades desse caso, a gente vai puxando outra e vê, realmente foi um grande teatrão ali, cujo final a gente já sabia, e a se lamentar também a conduta dos juízes ali durante a dosimetria, as piadinhas, as interrupções. E só um último detalhe, você falou dos votos, vamos lembrar que a Carmen Lúcia e o Zanin, eles falaram que não estavam lendo os votos deles, eles falaram que iam fazer um panorama geral, ou seja, eles não leram efetivamente o que estava escrito nos votos, então pode ser que tenha coisa diferente Pois ali. eles podem ter escrito ali, o Mauro Cid tem que ser empalado pelo negão do WhatsApp. A Carmen, elas fizeram discursos políticos. É verdade, se tiver ali dos dois, né, 2 assim, ele vai ter que aguentar, ele vai ter que não chorar, não olhar para trás e se arrepender do que faz. É igual a tabelinha do Flávio Dino com o Alexandre de Moraes. Ele falou, vou dar tantas dias multa para o Bolsonaro. Aí o Dino falou, queria fazer uma parte, tem que ser dobrado, porque ele tem capacidade financeira. E o Alexandre, é verdade, ele ganhou tanto no Pix. Então, assim, foi bem o que ele ganhou no ali. Pix não dá para comprar a casa que ele comprou em Brasília. Ele não, a mulher e os filhos, né? Não tem nada a ver com ele. Sim. Um escritório especializado, eu acho engraçado isso. Vista, né? Você entra no site do escritório da mulher do Alexandre e do filho dele, é verdade, vocês podem entrar, Bart de Moraes, qualquer um pode ver, dado público, né? Tá lá sobre nós, especializado em cortes superiores. Eu nunca vi curso de especialização em cortes superiores no Brasil. E olha que eu já fiz graduação, mestrado, doutorado, estou fazendo livre docência, nunca achei uma especialização em cortes superiores no Brasil. Será que tem prova oral para fazer essa especialização? Eu não sei. Eu não sei. Agora, você veja aí o caso do... Eu sou uma pessoa, eu não sou muito de me entregar para a teoria da conspiração. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.